Existe uma pergunta que pode mudar completamente a forma como você se relaciona, principalmente nos momentos de conflito. A pergunta é: você está tentando ajudar ou só está tentando ter razão? Porque na maioria das vezes nós até acreditamos que estamos ajudando, mas na prática nós estamos criticando, apontando e julgando. E o mais curioso é que isso quase nunca vem com má intenção. Nós falamos coisas duras acreditando que é para o bem do outro. Só que existe uma linha muito sutil entre ajudar e ferir, e a maioria das pessoas não percebe quando ultrapassa essa linha. Essa semana, lendo o Evangelho aqui em casa, nós refletimos sobre a passagem da mulher adúltera. Uma mulher que estava prestes a ser apedrejada porque muitos achavam que estavam fazendo certo. Até que Jesus disse: atire a primeira pedra aquele que nunca errou. E naquele momento ninguém atirou. E você sabe por quê? Porque eles perceberam que antes de apontar o erro do outro, eles tinham seus próprios erros também. E talvez essa seja uma das maiores lições sobre julgamento. Porque é muito fácil apontar, muito fácil corrigir, muito fácil dizer o que o outro deveria fazer. Difícil mesmo é olhar para si mesmo. E quando levamos isso para um relacionamento, a pergunta fica ainda mais desconfortável. Quantas vezes nós não achamos que estamos ajudando o outro quando na verdade estamos apenas desgastando a relação? E quantas vezes não estamos corrigindo ao invés de escutar? E é exatamente sobre isso que nós vamos falar hoje, sobre julgamento, sobre essa linha quase invisível que fica entre o ajudar e o ferir, e principalmente o que acontece quando o julgamento entra nos relacionamentos e o que fazer a partir disso. Senhoras e senhores, sejam muito bem-vindos ao Legado A2. Eu sou Wolfgang Reis e essa é minha maravilhosa esposa Jéssica Reis. Olá, pessoal! Sejam muito bem-vindos ao Legado A2, um podcast onde nós falamos sobre vida a dois, relacionamento, dinheiro, negócios, espiritualidade, desenvolvimento pessoal e bem-estar. Mostrando como duas pessoas conseguem evoluir lado a lado e assim construir uma vida que deixe legado. E hoje nós vamos falar sobre julgamento. A verdade é que julgamento sempre existiu na história, né? Como vimos anteriormente na passagem da mulher adúltera, o julgamento sempre existiu e quem morou em cidade pequena com certeza sabe disso. Né? Sempre tem aquela pessoa que sabe de tudo, sabe o que todo mundo está fazendo, está sempre criticando, sempre comentando alguma coisa de alguém, julgando alguém. Toda rua tinha aquela fofoqueira da rua, né? E se não Toda tinha, rua tem a fofoqueira. e se não tinha fofoqueira era você. Provavelmente era você, se você não tinha nenhuma na sua rua. E ainda tem um ponto além. O julgamento ele sempre existiu, só que hoje ele ganhou escala. Com as redes sociais, a gente não tá mais só julgando quem mora na nossa rua, quem estuda com a gente na escola, quem faz algum esporte em comum. A gente tá literalmente julgando todo mundo o tempo todo. É exatamente isso que a gente faz nas redes sociais. É dizer se a gente gostou, se não gostou daquilo que a pessoa postou, aquilo que ela compartilhou. E isso ganhou uma escala que a gente não consegue ter dimensão. Hoje a gente entra no Instagram, TikTok, as redes sociais, você está sempre escolhendo o que é bom, o que é ruim, o que eu gosto, o que eu não gosto, o que é justo, o que é injusto. A gente está sempre fazendo julgamentos dentro dessas redes sociais. Até porque elas foram criadas para isso. É tanto que o nome das funções são curtir, comentar, compartilhar. Salvar, recompartilhar. Você pode bloquear a pessoa e tem um agravante disso, né? A sociedade hoje ela tem opinião para tudo. Todo mundo pode dar opinião na vida um do outro, pode, né? Assim, muito entre aspas, mas a gente sempre consegue dar essa opinião, mesmo que não seja de forma direta. Inclusive, isso pode levar a um termo que a gente teve muita familiaridade nos últimos anos, que foi o termo cancelamento. Quantos artistas não entram num Big Brother da vida e acabam sendo cancelados justamente por esse julgamento, onde eu não conheço a sua realidade, eu não sei, eu não pensei como aquela situação que está ocorrendo ali dentro da casa do Big Brother, por exemplo, é a sua realidade, e eu tô julgando você por algo que talvez você venha a se arrepender de ter falado aqui fora. Isso mesmo, e a verdade é que nós nunca opinamos tanto e compreendemos tão pouco, né? Dar opinião, falar o que você acha dos outros, sempre trazendo alguma coisa a partir de algo que você criou na sua cabeça, às vezes nem teve um contexto, você não teve acesso a tudo que você precisa saber para entender aquilo ali direito. Isso porque julgar é muito fácil. Agora, compreender... Compreender exige trabalho, exige tempo, exige atenção, inclusive exige maturidade também. E a pergunta que fica é: por que nós julgamos tanto?
Eu acredito que a resposta não deva ser muito bonita, a gente já estava ali conversando nos bastidores. O que você acha disso? Por que nós julgamos tanto? Isso, a neurociência e a psicologia apontam que quando a gente julga muito o outro, muito provavelmente tem alguma coisa dentro da gente que não está muito bem resolvida. E, inclusive, existem alguns mecanismos que explicam isso dentro da literatura, né? O primeiro deles é o julgamento como defesa do ego. Freud dizia que o ego sempre tenta proteger nós mesmos. Quando a gente julga muito o outro, fala muito mal do outro, sempre tentando apontar alguma coisa no outro, muito provavelmente tem alguma coisa dentro da gente que não está muito bem resolvida e que a gente precisa lidar, lapidar melhor aquela questão. E quando a gente percebe que o outro está fazendo algo que a gente precisa tratar, a gente tenta tratar no outro. E isso gera um certo conflito dentro da própria pessoa. Por alguns segundos eu posso até me sentir melhor por ter feito isso com alguém, mas a verdade é que muitas vezes fazemos isso para aliviar uma questão que está dentro de nós mesmos. Sim, a gente usa muito como espelho. Então, e não percebemos isso. Às vezes aquilo que a gente está criticando no outro, na verdade, é algo que falta na gente. Dentro disso que você falou, existe também o julgamento por comparação. Quando a gente começa a querer se comparar com o outro, a gente acaba sem querer utilizando a régua do outro para medir coisas da nossa própria vida. E eu observo que isso dá para acontecer de duas formas. Tanto quanto o outro tá melhor do que a gente, ou quando ele tá pior do que a gente. Por exemplo, quando ele tá pior, é como se eu comparasse a minha vida com a sua, mas tentando dizer que eu sou melhor do que você. Eu já vi algumas pessoas falando que, nossa, o meu marido sempre ajuda aqui em casa, mas o seu, nossa, que pena que ele não faz nada. Sendo que, na verdade, às vezes, pra gente é mais interessante que o Wolf esteja aqui trabalhando no escritório e a gente consiga contratar uma pessoa para limpar a casa, fazer alguma outra coisa. Alguém que possa apoiar as nossas atividades. Inclusive, existem aquelas pessoas que gostam de invalidar o sucesso do outro, criticando, soltando algumas farpas, como se a pessoa não merecesse aquilo que ela conquistou porque ela teve alguma facilidade nesse processo. Você sabe como é que é? Sim, tem gente que acontece esse tipo de coisa de maneira até recorrente, né? Dentro de famílias, por exemplo. Tem famílias que tiveram um determinado sucesso, espera-se que o descendente dela tenha muito sucesso também, que ele haja de uma determinada maneira, e ocorre uma cobrança em cima daquela pessoa para que ela produza os resultados esperados, né? E, por exemplo, a gente chama de herdeiro, sendo que, na verdade, todos nós adoraríamos conseguir proporcionar uma vida mais tranquila, mais estável para os nossos filhos. Será que a gente ia gostar que o nosso filho também fosse chamado de herdeiro? Eu não vejo isso como uma ofensa, eu não sei se você concorda. Isso, e muitas vezes vem aquele tipo de comentário. Também com a família que ele tem, aí fica fácil, né? Justamente por causa desse tipo de julgamento, onde você compara os ganhos do outro com aquilo que infelizmente você não teve acesso. E também tem o julgamento por projeção, que é quando eu não aceito aquilo no outro, quando na verdade é uma falta em mim. E existe uma máxima que eu acho muito interessante. Tudo aquilo que me irrita no outro pode me levar a uma compreensão de nós mesmos, de quem nós somos. Se você acha que uma pessoa é muito arrogante, por exemplo, pode ser que, na verdade, isso esconda uma vontade que você tem de querer se impor, de querer crescer para cima das outras pessoas. Ou se você julga alguém que se expõe demais, mas na verdade você tem medo de se expor. É o caso da minha esposa. Em determinados momentos, tem lugares, né, que ela simplesmente vira amigo de todo mundo com muita facilidade, aparece, né, como se fosse uma estrela naquele ambiente, e nem sempre ela é bem interpretada por esse tipo de comportamento. E aí pode ser que ela acabe escutando frases como: ah, você é forçada, você tá querendo aparecer, você tá querendo ser a estrela do lugar. E na verdade, às vezes isso é muito mais sobre o outro, é sobre como ele não está sabendo lidar com questões dentro dele. Às vezes ele quer muito aparecer, ele queria ser aquela pessoa que fala muito, que se articula bem, que se comunica com facilidade, mas como ele não consegue, ele acaba criticando a pessoa que tem essa capacidade de fazer isso. E o mais engraçado é que, na verdade, eu só tô sendo eu. Eu não tô tentando forçar nada. Por isso que é muito mais sobre o que falta no outro do que o que falta em mim. E por muitas vezes na minha vida, escutando frases como essa, eu me achei uma pessoa estranha. Eu achei que eu tava sendo errada, que eu realmente estava tentando aparecer. Sendo que, na verdade, essa é a minha identidade, essa é quem eu sou. Aí mora um pouco da nossa maturidade individual também, que é entender aquilo que eu escutei é pra mim ou quer dizer mais sobre o quem tá falando? Sobre a pessoa que tá me julgando? Por isso que o julgamento muitas vezes pode servir como um espelho, que você
vê no outro reflexo de alguma coisa que está dentro de você e que você ainda não aprendeu a resolver. E o julgamento, ele facilita a nossa vida, tá? É importante que a gente fale sobre isso, porque o julgamento, ele faz com que a gente economize energia. Fica muito mais fácil eu julgar sem conhecer a pessoa. Às vezes a gente estereotipar determinadas situações pode te salvar de grandes problemas. Então, seu julgamento, teu senso de julgamento, né, que a gente chama de senso crítico, isso pode te salvar em determinados momentos, em determinadas situações, né? Você tem aquela intuição de saber que você tem que se ligar no ambiente que você está, por exemplo, você vai ter que julgar as pessoas que estão ali para saber se você tem que sair dali ou não. O nosso cérebro, ele adora atalhos, porque a verdade é que para ele é mais fácil que ele monte uma narrativa completa do que ele conheça verdadeiramente a história. Então, tem exemplos clássicos de julgamento que todos nós fazemos. Por favor, ninguém me julgue aqui, eu tenho certeza que você já fez isso. Imagina que chegou uma pessoa nova no beach tênis, o nome dela é Vanessa. E aí, eu não conheço a Vanessa, mas eu conheço a Luana. E a Luana me falou que a Vanessa não era muito legal, que ela não tinha muito a nossa vibe, não tinha muito as nossas características. O que acontece? Adivinha o que acontece? Eu automaticamente acabo julgando quem é a Vanessa. Até que um dia eu vou jogar e a Vanessa tá lá. Eu acabo me conectando muito com a Vanessa. A Vanessa é uma pessoa doce, é uma pessoa responsável, inteligente, aquela pessoa que é legal de estar junto, sabe? E aí o que acontece? Se eu sou uma pessoa madura, talvez a frase que eu possa falar pra Vanessa é: "Nossa, como você é uma pessoa bacana, como você é uma pessoa legal. Eu achei que você era chata." Porque, na verdade, eu usei da minha preguiça de conhecer a Vanessa antes e acabei escutando a Luana. Então, muitas vezes a gente julga não só de forma individual, mas de tabela, por causa do outro que a gente gosta, da outra pessoa que a gente já conhece. E quantas vezes isso já não aconteceu com você? Comigo, com certeza já aconteceu várias vezes. Mas o que acabou acontecendo nessa situação é que você acaba dando mais peso para a opinião da Luana. Tem várias Luanas na sua vida, provavelmente, Sim. né, que dão opiniões, dão certezas que elas têm em relação a outras pessoas, em relação a outras situações. E você acaba captando aquilo ali como uma verdade absoluta e você cria o seu próprio julgamento a partir do que aquela pessoa falou. É, porque compreender é difícil. Julgar é muito fácil, muito fácil. Agora, você ter a maturidade de entender a história, saber quem que é a pessoa, isso é muito raro. Até aqui nós falamos sobre julgamento de uma forma geral. Mas o que você acha da gente descer o nível? De a gente deixar a conversa ainda mais desconfortável? Porque quando o julgamento ele entra no relacionamento, a história é bem mais embaixo. Ele deixa de ser uma opinião e passa a se tornar algo que a gente conhece muito bem, que se chama relacionamento tóxico. Isso mesmo. E dentro do relacionamento, normalmente o julgamento raramente vem de maneira explícita. Ele vem de maneira um pouco disfarçada. Vem com algumas frases, como: olha, eu só queria te ajudar. Eu só estou falando isso pro seu bem. Ou algumas frases como: olha, alguém tinha que te falar isso. Alguém tinha que te falar isso para que você tome uma decisão. O problema não é como eu falo isso, é como o outro sente aquilo que eu falei. Porque o maior problema, ele não tá na sua intenção. Às vezes a intenção até é boa. O problema é como o outro escuta isso. Geralmente ele vai escutar como uma crítica, como uma correção. E a verdade é que ninguém gosta de ser corrigido. Só que a pessoa pode entender isso como uma crítica ou uma desvalorização, e ela pode acabar se sentindo mal com isso, interpretar realmente como um ataque. E esse padrão começa a aparecer em pequenas situações do dia a dia. E aí podem aparecer algumas frases como: "Você vai fazer aquilo de novo? Não já falei pra você que não era pra você fazer daquele jeito?" Sendo que o outro pode escutar como: "Eu nunca faço as coisas da forma correta." Em outro exemplo, são frases como: você nunca termina o que você começa, ou você não tem foco. E dessa maneira, a pessoa acaba interpretando que você não confia nela. Também pode vir como: "Nossa, como você é desorganizado. Nossa, como você bagunça tudo, como você deixa tudo sujo." E a outra pessoa pode entender como: "Eu sou assim e eu não posso mudar." A outra pessoa não acredita que eu posso melhorar. Dentro da hipnoterapia, geralmente nós dizemos que o problema não é o que você fala. Geralmente é a forma como a outra pessoa vai interpretar o que você está dizendo. E o relacionamento pode ficar pesado, porque quem que vai querer ter uma troca de conversa com uma pessoa que só te julga? Fica muito mais difícil porque você já sente que aquela pessoa não vai querer te escutar. E aí a conversa deixa de ser
nós resolvendo um problema e passa a ser eu preciso me defender de você e por isso eu não vou me abrir. A verdade é que ninguém consegue realmente evoluir num ambiente em que ela tem que estar sempre se defendendo. E o problema é que isso pode se escalar. E aí deixa de ser algo pontual para ser aquilo que o relacionamento realmente é. E é assim que a conexão ela vai diminuindo aos poucos. O amor vai declinando. Aqueles sonhos que um dia nós tivemos juntos já não existem mais. E quando o casal começa a disputar quem tá certo, a verdade é que o relacionamento ele acaba morrendo. Os dois saem perdendo. E o problema do relacionamento nem sempre está exatamente no momento que aconteceu aquela situação. Geralmente ele está no acúmulo. São um monte de coisas que vão acontecendo, pequenos comentários, críticas, pequenas correções que vão se juntando e fazendo com que a pessoa se sinta pressionada. E esse tipo de coisa acaba desgastando o relacionamento. E a pessoa ela para de se abrir, ela para de compartilhar. E é aí que surgem aquelas frases que a gente acaba escutando dos amigos, dos familiares, que é quando o parceiro começa a reclamar porque você não tá mais compartilhando, você não tá mais vivendo o relacionamento como deveria ser. E aí você passa a falar pro outro coisas como: nossa, você não conversa mais, você não quer estar mais comigo, você não faz questão da minha presença. Mas quem quer estar num restaurante, por exemplo, conversando com uma pessoa que só faz julgar aquilo que ele está falando, a forma como ele está sentando, a forma como ele está querendo se expor? Não tem como, né? Ninguém gosta de ser corrigido o tempo todo, ninguém tem saco para ficar nesse tipo de situação. E a verdade é que quando a pessoa recebe esse tipo de frase que eu citei, a verdade é que ela não mudou. Ela não estava mudando. Na verdade, ela só estava reagindo a padrões que o relacionamento acabou construindo. E talvez aqui esteja um dos pontos mais importantes dessa comunicação do casal. Nem sempre o problema é exatamente o que você está falando, é muito mais a forma como você está falando. E você sempre repete isso, que não é o que eu tô querendo falar pra você, mas como eu estou mandando essa mensagem. Porque muitas vezes a gente acredita que tá ajudando, só que na verdade a gente tá julgando, criticando, apontando. E quando o relacionamento ele passa por isso por diversas vezes e isso se torna um padrão, fica muito mais difícil sustentar o amor, os sonhos, aquilo que nós já construímos juntos até aqui. Isso, e a verdade é que quando você está num relacionamento, duas pessoas, vocês têm que compartilhar um pouco de tudo. Não existe conversa que não possa ser tratada, não existe conversa que não possa ser comentada. É muito mais a forma como você vai expor aquilo e também se o outro vai ter a maturidade suficiente para interpretar o que você está querendo dizer. E quando isso acontece de forma repetida, o relacionamento ele deixa de ser um espaço de crescimento e passa a ser um espaço apenas de julgamento. Um espaço onde eu preciso estar sempre me defendendo. E qual que é o espaço onde eu preciso estar sempre me defendendo porque eu posso ser atacada a qualquer momento? Uma guerra. E ninguém quer viver numa guerra, principalmente dentro do seu relacionamento com aquela pessoa que você escolheu para amar. Não dá para viver em uma guerra. Isso, e uma curiosidade sobre a Jéssica é que ela nunca gostou de ser chamada de guerreira. Eu usava esse adjetivo para expressar o quanto ela era forte, o quanto ela era determinada, mas a gente começou a perceber que ela ficava um pouco desconfortável com essa situação, porque está sempre associada à guerra, é aquela pessoa que está sempre pronto para o embate, está sempre tensa, e numa guerra você nunca está tranquilo, mas quando você está querendo uma relação realmente saudável, você quer estar em paz, você não quer ser guerreiro o tempo todo. Você quer um canto para você dormir, deitar, ficar aconchegado com um cobertorzinho em cima de você e você não quer saber de guerra, de problema, né? Isso é realmente um relacionamento que vai te trazer paz. E algumas expressões que eu passei a utilizar para definir melhor a Jéssica, algumas dos adjetivos, são adjetivos como determinada, é uma pessoa corajosa, é uma pessoa que sempre foi muito disciplinada em qualquer coisa que ela faz. Obrigada, gatinha. É sempre muito bom ouvir isso, principalmente vindo de você. E quando eu passei a não querer mais ser chamada de guerreira, eu acho que tem 2 pontos aqui que eu vejo que são interessantes. O primeiro é que eu me senti à vontade para compartilhar isso com você e que você entendeu o meu ponto. Inclusive, a gente não usa mais esse adjetivo nem para falar sobre mim, nem para falar sobre a minha mãe, sobre a minha sogra, por exemplo, que são mulheres maravilhosas, inspiradoras, mas que a gente não quer associar essa imagem de guerra, de pessoas que estão sempre na defensiva com relação a elas. E o segundo ponto é que quando eu me pus nessa posição de não ser guerreira, a minha guarda também baixou. E eu espero que você do outro lado também tenha essa possibilidade, também tenha esse relacionamento onde você pode
relaxar, onde você pode descansar a mente. Nada mais gostoso do que estar dentro de um relacionamento onde você é amada, acolhida, entendida pelo seu parceiro. Ainda bem que você se sente acolhido no nosso relacionamento, né? Senão eu estaria preocupado, eu estaria muito preocupado aqui nesse momento, né? Então, dito isso, a pergunta que fica é: se isso não é ajudar, o que é realmente ajudar dentro de um relacionamento? Um dos erros mais comuns dentro do relacionamento é fazer correções ao parceiro. Exatamente. E com o tempo, como existe intimidade entre os dois, acaba sendo natural que um queira corrigir o outro o tempo todo. E às vezes isso aparece como pequenas correções ao longo do dia, que é chamado também de microgerenciamento. Inclusive, nós como mulheres adoramos servir como mãe do nosso parceiro. E aí podem surgir algumas frases, como por exemplo, você não vai fazer o exame? Você não vai cortar o cabelo? Você vai sair com essa roupa toda amassada? Sendo que esse comportamento não é o comportamento de uma parceira, de uma esposa. E sim da mãe que precisava fazer isso quando o filho era criança. E não agora, um homem adulto. E é por isso que existe uma linha muito sutil aqui. Porque ajudar não é você querer controlar o outro, não é você querer. E é exatamente por isso que existe uma linha muito sutil aqui. Porque a verdade é que ajudar não é transformar o outro naquilo que você considera ideal dentro da sua própria cabeça. Porque a nossa intenção, às vezes, é acabar querendo esculpir o outro, lapidar ele para que ele seja a imagem e semelhança daquilo que nós idealizamos. Quando, na verdade, nós estamos ali para construir juntos. E esse nosso tipo de comportamento acaba influenciando para que o outro passe até a parar de ser ele mesmo. E aí tem aquela quebra de identidade, e é justamente quando você chega num ponto do relacionamento onde você olha para o outro e fala: eu não te reconheço mais. Claro, você não deixa mais ele ser quem ele realmente é e começa a querer fazer com que ele seja quem você idealizou na sua cabeça. Fica muito mais difícil relacionar com alguém assim. E fica difícil também para quem está passando por essa situação, porque você começa a sentir um desconforto interno. E essa pessoa ela acaba criando uma resistência e com o tempo ela pode até se afastar completamente. Isso porque o emocional dela tá 100% abalado. E aqui entra um ponto muito importante que define relacionamentos de alto valor, que é a responsabilidade emocional. É porque quem julga, quem corrige, acaba afastando o outro de si mesmo. E quem apoia de verdade se coloca do lado, tá ali pra ouvir, pra ajudar a construir junto. E isso muda completamente a narrativa do relacionamento. Isso, porque dentro de um relacionamento não adianta só você querer estar certo. É preciso saber como falar determinados assuntos. E um problema que vemos em muitos casais é que eles muitas vezes usam a verdade para ferir a outra pessoa, como se estivesse dizendo, ó, eu só tô falando a verdade. E é muito difícil você ver alguém crescer em um ambiente tão hostil, onde você não pode nem ser você mesmo, inclusive com seu parceiro. E acontece que a forma como você fala vai definir se o seu parceiro vai querer se abrir ou se defender de você. É porque a verdade é que ninguém cresce em um ambiente hostil onde você tem que estar sempre moldando o seu comportamento, se sentindo julgada. Porque pensa aqui comigo, como é que eu vou querer me abrir com uma pessoa que está sempre me julgando? Com uma pessoa que não escuta aquilo que eu realmente estou sentindo ou passando. E por isso que é importante que a gente sempre faça essa pergunta. Será que você se abriria com uma pessoa que está sempre tentando te julgar? Com uma pessoa que está sempre apontando o dedo para você? Eu acho que provavelmente não, porque não deve ser uma vida muito fácil. Que as pessoas não conseguem evoluir em ambientes que elas tenham que se defender o tempo todo. Elas tendem a evoluir onde elas se sentem seguras para compartilhar o que elas realmente querem, o que elas realmente acreditam. E uma curiosidade é que eu me apaixonei pela Jéssica de um jeito muito inusitado. Foi muito curioso o jeito que aconteceu aquilo. A gente foi numa pizzaria e quando a gente foi comer a pizza, o papel, né, de pegar a pizza estava incomodando, tava dando problema ali, acho que ele não tava saindo legal. Ele não era tão maleável. Acho que ele tava duro demais, né, É. e para dobrar a pizza. E ela literalmente pegou a pizza com a mão, com as mãos nuas, dobrou a pizza que nem um calzone e deu uma mordida. Quando eu vi aquilo ali, essa é uma mulher que gosta de resolver. Eu sabia que essa é uma mulher que estava sendo autêntica. E foi por isso que eu escolhi casar com essa mulher maravilhosa, porque hoje em dia a autenticidade legítima não é uma característica que você encontra em qualquer pessoa. Já que ele citou esse exemplo, eu também vou falar o meu. Eu percebi que eu estava apaixonada pelo Wolf quando eu me vi uma pessoa melhor simplesmente por estar ao lado dele, por conhecer a essência dele, por ver o trabalho dele com as pessoas, por exemplo, a forma como ele trata
as pessoas. Então, eu acredito que quando a gente está em um ambiente onde a gente consegue se desenvolver, consegue falar as nossas opiniões, fica muito mais fácil de ter um amor mais autêntico, um amor mais verdadeiro. Por isso que tem um grande risco de quando o julgamento se instala no casamento. O que a gente consegue fazer observando alguém que está o tempo todo vivendo, sendo julgada na sua rotina? O que acontece quando o julgamento ele deixa de ser pontual dentro da relação e começa a se tornar o padrão, a rotina? Nessa situação, o relacionamento começa a perder 3 coisas que são fundamentais para o bom funcionamento de um relacionamento. A primeira é conexão, leveza e admiração. E sem perceber, o relacionamento deixa de ser aquela coisa agradável, aquela coisa de construção, e passa a ser um campo de batalha onde um tem que ficar se defendendo do outro o tempo todo, e isso desgasta o relacionamento num nível que o casal pode até acabar se separando. Pode chegar um momento que um decida ir para um lado, o outro decide ir para o outro, e acabou a relação ali. E o relacionamento é isso mesmo, ele não acaba de uma vez. Ele vai acabando em pequenas doses diárias, inclusive pode ser através do julgamento que você está fazendo com o seu parceiro. Então, por isso que a pergunta, ela deixa de ser sobre o julgamento e ela passa a ser o que fazer quando esse ciclo de julgamento se instala dentro de uma relação? O que fazer para sair desse padrão de ataque e defesa e construir uma relação diferente? Se nós tivéssemos que resumir tudo que nós falamos aqui até esse momento em uma prática, com certeza ela seria escuta ativa. Por isso nós temos um desafio para você e para o seu parceiro. Na próxima vez que vocês estiverem em um conflito, porque é natural, sempre vai acontecer dentro das relações, nós pedimos que, ao invés de você já tentar rebater aquilo que o seu parceiro está comunicando para você, você faça 3 coisas. Você não interrompa, você não julgue e apenas escute. Você não precisa preparar respostas prontas. Você pode conversar abertamente com seu parceiro. Essa foi a pessoa que você escolheu para viver. E isso pode parecer simples, mas exige bastante maturidade, porque a sua reação natural vai ser querer rebater, vai ser querer dizer pro outro o seu ponto, querer reverter aquela situação. E aqui tá a regra de ouro. Só responda depois que você tiver certeza daquilo que o seu parceiro quis dizer. Você pode perguntar a ele de forma simples. Olha, foi isso aqui mesmo que você quis dizer? Foi isso aqui mesmo que eu entendi? Essa atitude simples muda completamente o tom da conversa entre duas pessoas. Quando nós escutamos de verdade, nós evitamos os erros mais comuns dentro de um relacionamento, que são responder sem entender, reagir sem escutar e julgar sem compreender. E quando essa prática da escuta ativa entra no relacionamento, algumas coisas começam a mudar. A defesa diminui, você começa a ficar mais aberto a entender como que aquela pessoa funciona, você começa a se sentir bem com você mesmo, porque você começa a interpretar aquela pessoa de uma outra maneira. A sensação de que você está ficando cada vez mais maduro dentro do seu relacionamento. O tom da conversa diminui, a defesa reduz e aumenta a abertura que você tem com seu parceiro. Porque quando o outro começa a sentir, eu estou sendo ouvido, eu estou sendo compreendido, isso abre um campo de segurança dentro da relação. Então, se vocês quiserem aplicar algo desse episódio, apliquem isso. Escutem mais do que julgam. Compreendam mais do que opinem. E ajudem sem se colocar acima do seu parceiro. Se a gente voltar lá no começo do episódio, na história da mulher adúltera, nós sabemos que várias pessoas estavam prontas para julgar. Várias pessoas estavam prontas para apontar. E várias pessoas certas de que estavam fazendo certo, de que estavam fazendo justiça. Até que uma frase mudou tudo. Quem não tiver pecado, que atire a primeira pedra. E naquele momento ninguém atirou, porque todos perceberam uma coisa. Antes de apontar o erro do outro, existem vários seus. E talvez essa seja a maior lição desse episódio. Antes da gente apontar, da gente criticar, da gente dizer o que está errado no outro, vamos ter maturidade, primeiramente, para olhar para nós mesmos, para ver os nossos próprios erros e o que a gente pode melhorar na gente. Relacionamentos de alto valor não são construídos por pessoas que gostam de criticar os outros, que gostam de julgar os outros. São construídos por pessoas que assumem a responsabilidade de construir algo juntos. E se esse episódio fez sentido para você, compartilha com alguém que você sente que precisa ouvir isso. E se você sente que o seu relacionamento está preso em um ciclo de ataque e defesa, talvez o problema não seja amor, não seja sentimento. Talvez esteja faltando um pouco mais de direção e de estrutura. E foi exatamente por isso que nós criamos o método RAVE, para saírem do automático e construírem juntos uma relação de alto valor, com muito mais clareza, com muito mais leveza e intenção. O link está na descrição desse episódio. Vocês nos encontram no Instagram, no Spotify, no YouTube, no TikTok, sempre com @legada2. Muito obrigado por nos assistir e nos vemos no próximo episódio. Tchau!